Então, o conceito que nós abordaremos hoje é o conceito de herança. Um dos grandes problemas de programação, de forma geral, é a repetição de código. Então, a gente sempre tem uma quantidade de códigos enorme e essa quantidade de código se repete em vários programas ou em partes diferentes do mesmo programa. Poxa, repetir código é um negócio que, mesmo que você dê Ctrl+C, Ctrl+V, é um problema. Por que que é um problema? Porque se você precisar alterar, você vai ter que alterar isso em várias partes do seu código. E como é que a gente resolve isso? Esse grande problema de repetição de código. E como vocês já perceberam, quando a gente trabalha programado orientado a objetos, nós digitamos muita coisa e às vezes esse monte de código que é estruturado, ele realiza poucas atividades. Então ainda ficar repetindo e recodificando coisas dentro do teu programa, né, repetindo códigos dentro do seu programa, é um problema de produtividade. Você vai perder muito tempo ali digitando e redigitando aqueles códigos. É um problema de manutenção, porque se você precisar alterar alguma coisa, você precisará alterar em várias partes do programa. Então vamos lá. Vamos observar aqui um exemplo típico de repetição de código. Observa aí, eu tenho uma classe gerente e eu tenho uma classe funcionário. Tá? A gente bateu o olho aí nessas duas classes, dá para perceber que a classe funcionário não tem um método de autenticação. É a única diferença entre estas duas classes. Funcionário autentica e gerente... Opa, funcionário não tem nenhuma forma de autenticação e o gerente já possui um método de autenticação. Observa que possuem os mesmos métodos e os mesmos atributos, salvo aqui o nosso atributo senha e o método autentica. Então, observe, ele tem o nome, tem CPF e salário, classe gerente. Classe funcionário, nome, CPF, salário. Se eu tenho esses atributos aqui todos privados, a gente vai precisar, se a gente quiser que isso seja acessado, modificado, de fora da classe, a gente vai precisar criar um get e um set para cada um desses caras aqui. Então, imagina a quantidade de código repetido e que é a mesma coisa. E se nós pudéssemos programar só as diferenças? Se eu pudesse programar o que é necessário, reprogramar o que é necessário. E aí que entra o conceito de herança. A gente vai reaproveitar o que já foi programado e construir coisas novas, ao invés de ficar redigitando código igual em classes diferentes que têm pequenas nuances entre elas. Agora imagina a seguinte situação, né? A gente tem aqui duas classes, gerente e funcionário. Agora imagina que dentro do seu sistema você também possui outros cargos além do gerente. Você vai construir uma classe, né, que tem, de novo, nome, CPF, salário, nome, CPF, salário, para ser um secretário, para ser um programador, para ser um gerente. Você vai ficar criando um monte de classe com um monte de coisinha, com um monte de atributos e métodos iguais. E se você precisar alterar, você vai ter que sair alterando em diversas classes. Como é que a gente resolve isso? Então, ao invés de a gente ficar criando um monte de classe diferente, imagina que a gente cria uma classe funcionário e que essa classe funcionário seja genérica. Genérica no sentido de que, quando eu precisar construir uma classe gerente,
eu possa aproveitar tudo que já foi programado na classe funcionário. Então, imagina o seguinte, poxa, e se eu pudesse aproveitar tudo isso aqui que eu já digitei e programar só o que tem de diferente? Eu economizo código, muito código, e se eu precisar alterar alguma coisa, eu não vou ter um monte de classes para alterar. Eu consigo ganhar em produtividade no caso de manutenção. Quem que resolve isso? É o conceito de herança. Herança permite que programadores aproveitem código de classes previamente construídas e criar novas classes. Então, ao invés de ficar repetindo o código, que é igual, o que eu faço? Aproveito tudo aquilo que já foi programado, que já foi digitado e programo as diferenças. Então, as novas, eu vou aproveitar coisas que já foram escritas, vou aproveitar códigos de classes antigas. As novas classes, então, herdarão as características das classes criadas anteriormente. E isso eu vou programar. Se eu já herdo, eu possuo todas as características de classes que já foram construídas anteriormente, essa minha nova classe, ela já tem tudo herdado de uma classe pai. O que eu preciso fazer? Programar as diferenças. Então, observe o seguinte. Imagine que eu construo uma classe funcionário. Essa classe funcionário tem aqui atributo nome, CPF, atributo salário. Observa aqui que tem um sinalzinho de menos aqui. Menos, menos, menos. Isso aqui é tudo privado. Tá? E os métodos de acesso, todos públicos aqui. Poxa, se eu precisar construir uma classe gerente, eu quero aproveitar tudo que funcionário já possui. Porque o gerente possui todas as características de um funcionário, o gerente é um funcionário, e dentro de gerente eu codifico o que ele tem de diferente. Não há necessidade de eu ficar reprogramando isso. No ML, como é que eu represento isso? Essa seta aqui, tá? Essa seta aqui indica que que há uma herança de funcionário em gerente. Então, gerente herda todas as características, todo o código, toda a programação de funcionário. E gerente possui o atributo senha e o método autenticar. Aqui, autenticar. Eu não vou precisar, dentro de gerente, reprogramar isso aqui tudo de novo. Eu simplesmente utilizo o conceito de herança e programo a diferença. Essa classe gerente, nós, em programação orientada a objetos, também chamamos de classe especializada. Por que classe especializada? Funcionário genérico, funcionário especializado. Genérico, especializado. Então, eu consigo diferenciar. O especializado, ele sempre herda características de uma outra classe. Importante as nomenclaturas aqui, são diversas. Tá? São diversas nomenclaturas. Posso chamar classe pai, classe filha. Superclasse, subclasse. Então, a gente pode chamar dessas maneiras. Classe genérica, classe especializada. Também nomenclatura que pode ser utilizada. Mais nomenclaturas aqui, né? O que é a superclasse? Superclasse é aquela é aquela que servirá, que cederá a sua herança, cederá seus métodos e seus atributos
para serem utilizados em outra classe. Então, vamos lá. A superclasse, a gente pode chamar de quê? De superclasse, de classe pai, de classe mãe, de ancestral, de genérica. Então, são todos esses nomes que a gente pode utilizar para fazer referência a uma classe mãe ou uma classe pai, ancestral, genérica, superclasse. A subclasse, a gente pode chamar de quê? Em inglês, bom comentário, em inglês, né? Realmente a gente também só vê em livro e só vê falar duas palavras, né? Child e parent, é o pai ou filho aí. Mas tudo bem, aqui no nosso país tupiniquim, a gente usa todas essas nomenclaturas aqui. Na subclasse, a gente chama também de descendente, de filha ou de especialista, ou especializado. Também quer dizer tudo a mesma coisa no nosso idioma aqui. Então vamos lá. Observa aqui. Detalhe importante, essa seta aqui não está muito correta, ela tem que ser essa aqui, tá? Com a ponta não pintada. Depois eu vou corrigir isso aqui. Bom, a classe funcionário, então, é a nossa superclasse. Classe pai, classe mãe. Beleza. As classes que herdam e aproveitam as características de funcionário são chamadas de subclasse. E aí eu posso ter diversos: gerente, secretário, telefonista. E eu posso criar todas as especialidades, posso criar até todos os cargos dentro da empresa. E, gente, isso vai, tá? Isso segue. Tá? Então, eu posso ter uma classe animais e a minha classe mamífero pode herdar de animais. Beleza. A classe antropóide, né, que anda entre... que antropóide anda com os dois pés, né? Anda ereto. O antropóide aqui, ele herda de mamífero. O homem herda de antropóide. E aí você vai seguindo, um vai herdando do outro, tá? É muitíssimo comum a gente observar esse comportamento dentro de programas orientados a objetos. Tá? A gente vê vários níveis, né? Esse aqui é o nível 0, 1, 2, a gente consegue criar, né, verdadeiros caminhos aí de uma classe herdando características de outras classes. Qual que é o grande objetivo disso? Economia de código. Não ficar refazendo trabalho. Programar apenas o que é diferente e não ficar repetindo o código. Tá? Então, é muito comum encontrar estruturas hierárquicas dessa natureza, bem grandes até, onde uma classe vai herdando característica de outra classe. Olha aqui no contexto de escola agora. Tá? No contexto de escola, vamos desenvolver um sistema para a escola. Aí. Então, eu posso ter uma classe pessoa, posso ter uma classe aluno que herda todas as características de pessoa, posso ter uma classe funcionário que herda todas as características de pessoa, posso ter uma classe professor que herda as características de funcionário. Então, observe o seguinte, não façam confusão. A classe professor aqui embaixo, ela possui todas as características de funcionário e todas as características de pessoa. Tá? Ela possui todas as características de funcionário e todas as características de pessoa. Classe professor não possui as características de aluno. Tá vendo que são ramificações diferentes aqui. Não há relação aqui entre professor e aluno aqui. Então, professor não possui características, nem métodos, nem atributos de aluno. Olha assim, esses exemplos aqui são muito típicos, né? Esse aqui é, como se diz aí, batata, tá? Vocês vão programar um desse na vida. Não só na escola, mas vocês vão programar. Alguma vez na vida, vocês vão programar uma classe dessa. Uma classe pessoa, né? E essa classe pessoa pode ser, né? Ela pode ser uma classe pai de uma classe
filha pessoa jurídica, de uma classe filha pessoa física. Observa aqui como é que a nossa classe pessoa é generalista. Ela tem tudo que qualquer pessoa possui. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem um dentro do sistema, né? Qualquer pessoa tem um nome, tem um endereço. O endereço está localizado na cidade, que tem um CEP, que tem um estado, tem um telefone, né? Geral. E aí, se eu quiser especializar, né? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem todas essas características aqui também. Ela tem um nome, ela tem um endereço, ela tem todas as características, ela precisa de todos esses métodos aqui, só que ela tem uma diferença, né? A pessoa jurídica ela precisa aqui do nosso CNPJ. É a diferença. E aí eu faço, eu programo só a diferença. O get CNPJ e o set CNPJ. Olha a pessoa física, mesma ideia. Eu tenho a diferença. Então eu programo o que tem de diferente. Então o que a pessoa jurídica tem de diferente? Ela possui um CPF e eu faço o get CPF e o set CPF. Conseguiram perceber que, como eu não vou precisar reprogramar tudo isso aqui dentro da classe pessoa jurídica, eu tenho uma economia de código enorme. E vocês perceberam, né? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos aqui, eu vou ter quanto? 50 linhas de código? 60 linhas de código? Porque eu vou fazer get set para todo mundo. Eu vou fazer um construtor. Então, eu tenho uma economia enorme de código. Além de permitir também ótimas características de manutenção. Mudei uma coisa aqui em pessoa, essa modificação ela já é estendida automaticamente para todas as classes filhas. Todas as classes filhas já herdam a modificação. Então, para manutenção, é muito mais dinâmico, mais simples do que ficar alterando o mesmo código em dezenas de partes diferentes dentro do seu programa. Ai, ai. Putz, cortou aqui. Na verdade, isso tinha que ter um pouquinho mais para cá, mas não tem problema. Java não suporta herança múltipla. São poucas linguagens que suportam herança múltipla. O C++, para vocês terem uma ideia, ele tentou, uma época, implementar isso e tirou. É uma versão muito específica do C++ que dá suporte à herança múltipla. Não dá mais. A versão mais atual. O que é uma herança múltipla? Uma classe filha herda tudo de duas ou mais classes. Então, observa aqui. Gerente herda de pessoa e herda de funcionário. Herda de duas classes, de forma direta. Java não implementa isso. Tá? O C++, a versão mais nova, também não implementa isso. O que a gente poderia fazer de equivalente? Como você só pode herdar características de uma única classe, o que eu poderia fazer? A classe pessoa, funcionário herda de pessoa, funcionário herda de pessoa, e o vendedor herda de funcionário, que por tabela, vendedor herda de funcionário, por tabela, ele vai herdar de pessoa também. Então, vendedor é uma pessoa e é um funcionário. Gerente é uma pessoa e é um funcionário. Então, ele acaba, né, você acaba por, entre aspas, né, driblar essa limitação de não permitir herança múltipla, de herdar diretamente de duas classes aqui. Isso Java não permite. A gente tem que pensar numa estratégia para que isso aconteça. Então, eu posso construir minha classe pessoa, construir minha classe funcionário, e aqui o vendedor ou gerente. Então, observa que gerente herda de funcionário, gerente herda de pessoa. Isso aqui não é permitido direto em Java, mas olha como é que eu posso fazer. Gerente herda de funcionário, por tabela, funcionário herda de pessoa. Mais exemplos de heranças aqui. Observa que a classe cliente, eu tenho aqui uma herança. A minha classe cliente pessoa, ela herda as características de cliente.
Cliente empresa herda as características de cliente. Então, tanto esse quanto esse, tanto este quanto esta, tanto a classe cliente pessoa quanto a classe cliente empresa herdarão características da classe cliente. Tá? Extends. Extends é a palavrinha mágica do Java para codificar a herança. Então, a gente vai utilizar a palavra reservada extend para especializar uma classe. Especificar, especializar uma classe. Então, a palavra extend é utilizada na classe filha. Tá? Olha que detalhe interessante. Se a minha classe ela não é da nada, de ninguém, que são as classes que nós construímos até o momento a gente está fazendo classe assim. Nossas classes não herdam de nada. A gente está introduzindo o conceito de herança agora. Quando eu codifico uma classe sem a palavra extend, quando essa palavra é omitida, quando extend é omitido, a sua classe ela herda automaticamente essa classe aqui, java.lang object. Todas as classes do Java herdam o Java lang.object, tá? Automaticamente, você querendo ou não. Então, se você não colocou, ele vai herdar. Ah, mas eu não coloquei e eu herdei de uma classe. Se a sua classe pai não estiver herdando nada de ninguém, a classe pai herdou da classe object desse pacote aqui do Java. Tá? Então, todas as classes no final, quando a gente fala de Java, estão herdando da classe java.lang.object. Tá, beleza. Como é que a gente programa isso? Como é que a gente faz isso funcionar? Tem duas classes aqui, né? Dois arquivos separados. Eu tenho aqui public class pi. A minha classe pi tem aí o atributo, tem aí o atributo nome e o atributo idade. Dois atributos aí para a classe pi. E eu coloquei public class filho. Filho extends pi. Filho extend pi. Filho herda tudo de pai. Então, o filho aqui possui nome e idade. E filho possui as propriedades que a classe filha possui. Então, observa. Mentaliza aí na cabeça de vocês. Minha classe pai, minha classe filho. A classe pai tem nome e idade. A classe filho herda de pai. A classe filho tem apenas propriedade 1. Como é que eu faço para usar essa classe filho? Como é que eu instancio a classe filho para eu poder utilizar? Não tem segredo. Filho f igual a new filho. Instancio a classe que herda, né? Filho não é a classe que herda de pai. Instancio essa classe normalmente, comumente, como se fosse qualquer outra classe. Não há diferenciação na forma de instanciar. Agora observe. Filho.nome, filho.idade, filho.propriedade 1. Nós que vimos o código anterior, sabemos que o atributo nome e o atributo idade são da classe pai. O atributo propriedade é da classe filho. Mas como filho herdou de pai, filho possui todos os atributos e todos os métodos da classe pai. Detalhe importante. Nem todos os atributos e métodos da superclasse são obrigatoriamente acessíveis na subclasse, pois isso dependerá dos modificadores de acesso. Tá? Então, se os atributos da classe pai são todos privados, na classe filho, eu só conseguirei acessar estes atributos por meio dos métodos get ou do método set. Caso contrário, eu não consigo acessar de forma direta. Então, lá, modificadores private
não permitem acesso direto dentro de subclasses. Então, é o que eu acabei de dizer. Não conseguirei acessar diretamente o que é privado na classe Pi. Como é que eu faço para acessar isso? Necessito trabalhar com métodos get e set e sempre conseguirei acessar somente métodos e atributos que são públicos. Um exemplo aqui um pouco mais elaborado. Os atributos privados da classe .2D não podem ser acessados por .3D. Apenas os atributos públicos ou métodos públicos são visíveis em .2D. Então, observa aqui a nossa classe. Public class .2D. .2D aqui possui dois atributos, x e y. É o que o .2D possui. E aí eu fiz os gets e os sets para esses pontos x e o ponto y, para o atributo x e para o atributo y. Bom, eu não, dentro aqui de ponto 3D, eu não consigo acessar x e y. Dentro de ponto 3D, eu não consigo acessar x e y. Poxa, mas aí você vai perguntar, professor, ponto 3D não está herdando tudo de ponto 2D? Ponto 3D herda ponto 2D. Sim, mas as características de visibilidade dos atributos de métodos são respeitados. Então, eu não consigo acessar diretamente x e y aqui. Eu tenho que chamar o método getX e o método getY, ou setX ou setY, para poder acessar esses atributos privados aqui. Então, olha que legal essa classe .2D também. Né? Observa, né? O ponto 2D tem só a cor, o x e o y, né? E o ponto 3D, ele possui só o z como atributo. Por quê? Né? O ponto 3D vai herdar o ponto 2D. Faz todo o sentido. Né? O ponto 3D herda o ponto 2D. E aí eu consigo economizar código. Né? Eu não vou precisar recodificar tudo isso aqui. Olha só esse método, calcular a distância. É o ponto 2D. 2D tem o método dele de calcular a distância. O ponto 3D tem o método dele de calcular a distância também. A gente vai entrar nisso nesse exato momento. Ó, prestem atenção. Qual método calcular a distância será chamado? Olha o problema. Se os métodos possuem a mesma assinatura no método da classe filha, o método da classe filha será chamado. Então, observa aqui. Olha a condição. Se os métodos possuem a mesma assinatura, o mesmo nome, a mesma assinatura, o método da classe filha será chamado. Então, observa. Ponto 2D, ponto 3D. Olha a minha instância. Ponto 3D, P igual a new ponto 3D. Poxa, ponto 3D herdou tudo de ponto 2D. Então, ponto 3D tem tudo isso aqui, certo? Inclusive, dois métodos com o mesmo... Agora, observe que o ponto 3D tem dois métodos com o mesmo nome. Ponto 3D tem esse método e ponto 3D tem este método. Qual método vai ser executado? Se eu chamar aqui p.calcular distância, quem que ele vai chamar? Ele vai chamar esse cara aqui ou ele vai chamar esse método aqui? Os dois têm o mesmo nome. Quem será chamado? É chamado o método da classe filha. Tá? Esse método aqui é que é chamado, o da classe filha. Tá? Então, eu posso reescrever os métodos da classe pai na classe filha, obedecendo as características necessárias, as diferenciações necessárias para a classe filha. Então, aqui o que será mostrado é -2, porque o que é chamado é o método calcular distância da classe filha. Tem dois, mas quem que ele chama? O da classe filha.
Herança e construtores. A gente também tem, tem que se atentar à herança e construtores. Caso a filha não possua um construtor, o construtor da classe pai é chamado. Filha não tem construtor, construtor da classe pai é chamado. Então, observa aqui, public class filho, extend pai. Public class filho, extend pai. Beleza. Então, filho herdou tudo de pai. Pai tem nome, tem idade, e o pai tem um construtor. Pai tem um construtor, tá? Opa, pai tem um construtor. Então, vou instanciar filho. Filho F igual a new filho. O que será mostrado aqui em F.nome? Poxa, a classe filha não tem construtor. Essa aqui é uma classe filha. Não tem construtor. Se não tem construtor, o construtor da classe pai é chamado. Então, esse construtor é chamado. Então, é this.nome sem nome. Então, quando eu mandar imprimir aqui f.nome, ele imprimirá sem nome. Por quê? Se a classe filho não tem construtor, a classe, ou o construtor da classe pai é chamado. Então, o valor que será mostrado é... Opa! Nossa Senhora. É sem nome. Herança e construtores. Agora, olha que legal. O construtor da classe pai e o construtor da classe filho tem um construtor. E aí, o que é que eu faço? O que acontece? Que construtor que será chamado? Bom, classe filho herdou da classe pai. A classe filho tem um construtor. A classe pai tem um construtor. Como é que fica a ordem de chamar isso? Primeiro é chamado o construtor da classe pai. Depois é chamado o construtor da classe filho. Então, primeiro ele executa o construtor de pai e depois ele executa o construtor de filho. Então, observa aqui. O que eu estou fazendo no construtor da classe filha? Eu estou mandando imprimir construtor.2D. O que eu estou fazendo no construtor da classe pai? Estou imprimindo construtor.3D. Instanciei aqui .3dp igual a new ponto. Aqui o que vai ser chamado? O construtor. Olha o que ele vai imprimir. Construtor.2D. O que isso significa? Que ele chamou primeiro o construtor da classe pai e depois executou o construtor da classe filho. Essa é a ordem de funcionamento dos construtores. Tem que tomar cuidado com isso, pessoal, porque dá ruim, tá? Se você não souber exatamente quais construtores estão sendo chamados, em algumas aplicações você pode ter problema aí. Outro caso. Caso a classe pai possua um construtor com parâmetros. E aí, como é que você vai fazer? Observa aqui. Public class pai e o pai tem um construtor com parâmetro. Tem que passar aqui uma variável aqui para o meu construtor. Beleza. Eu vou precisar utilizar essa palavrinha mágica aqui, super. Essa palavrinha mágica, super, chama o construtor da classe pai e passa o parâmetro que é necessário, que é exigido pela classe pai. Então, a classe pai exige exige no construtor que seja passado o nome. Não tem outro construtor aqui. Ele exige no construtor. O que eu preciso fazer? No construtor da classe pai, eu preciso chamar o construtor. Não, no construtor da classe filho, eu preciso chamar o construtor da classe pai. Como é que eu faço isso? Chamo o super. Esse super aqui, eu estou chamando o construtor da classe pai. O super serve... O super significa isso. É uma chamada do construtor da classe pai, passando parâmetro. Então, eu passo parâmetro aqui, nome. É isso. É isso.